Jesus esteja em nossos corações. Dando continuidade ao tema da noite, já fizemos algumas reflexões em torno dele e a gente vai seguindo, né, para fortalecer essas reflexões, para que a gente possa compreender de maneira mais robusta. Aí temos alguns minutos para continuar tratando a respeito do tema. O capítulo é o 27, Pedi e obtereis. E o Tó já deu aqui as primeiras mensagens, falando a respeito dos evangelistas que narraram. O Kardec coloca esse capítulo falando a respeito da oração. O primeiro item é a qualidade da prece. E ele vai falando das orações. O tema é tão importante que não só o capítulo 27, não bastou o capítulo 27. Ele também trabalha no capítulo 28 integralmente o tema. São coletâneas de preces espíritas, que são modelos, são propostas de modelos, não que a gente deva repetir como mantra, não, mas uma proposta de modelo e de aprendizado para nós, o 28. E o tema, ele é o que a gente chama na educação de interdisciplinaridade, que é um tema que, desde o primeiro capítulo, ele perpassa por todos os outros, até o 28, já que Kardec era pedagogo, professor, e ele tinha essa habilidade para desenvolver esses temas e tratar de algo que é muito importante e dando a contragota para que a gente pudesse desenvolver o nosso raciocínio, partindo de algo que é simples para depois a gente conseguir raciocinar com algumas coisas mais complexas. Mas nós temos que ter uma base de raciocínio para poder compreender. Tanto é que no livro dos médiuns, Kardec, que é o guia dos médiuns, dos evocadores, né, que é um compêndio de ensinamento sobre mediunidade, o mais profundo, o maior que existe ainda na Terra. Não tem nada superior ao livro dos médiuns para tratar especificamente do assunto mediunidade. Mas o primeiro capítulo do livro dos médiuns, que você está falando de intercâmbio entre os planos, né, que ele chama de mediunidade, o primeiro capítulo, o título dele é o seguinte: há espíritos? É uma pergunta. Há espíritos? Porque se você não está convencido disso, que tem espíritos e que nós estamos nesse intercâmbio constante entre o plano material e o plano invisível, se você não convence que tem espírito, não preciso falar de mediunidade com você. Para falar de mediunidade, se você não tem a base, se não fala a sua razão, da mesma forma, no livro dos Espíritos, Kardec, a primeira questão de O Livro dos Espíritos, a primeira, que é partindo do simples para o complexo, mas não é tão simples assim, que é Deus? É interessante, né? Que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. E é bastante interessante isso, porque quando nós começamos a estudar, ou qualquer ambiente que a gente esteja, estudando doutrina espírita, ou qualquer atividade de cunho espírita, a gente faz primeiro uma prece, nós fazemos uma oração. Foi o que o Baú fez aqui inicialmente, para abrir os trabalhos. E quando ele conclama a gente a elevar o pensamento a Deus, como é que a gente faz isso? Como que a gente eleva o pensamento a Deus? Porque elevar o pensamento a Jesus me parece um pouco mais fácil. Parece um pouco mais fácil. Porque alguém já veio na frente e narrou que Jesus ele tinha 1,90 m mais ou menos, ele trajava estilo a Nazarena. Na verdade, os historiadores mostram que ele viveu lá naquela região e a compreensão física daquele povo era de um jeito. Nós já vimos em filme, já foi narrado por Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos, uma carta
do senador Públio Lentulus já foi narrando a expressão física, o olhar. Então, elevar o pensamento a Jesus me parece mais fácil, vocês concordam? Porque a gente tem um arquétipo psicológico, nós temos alguma coisa, uma base que assentou na nossa mente para a gente já elevar, chegar até ele. A gente precisa desse ambiente materializado para a gente compreender. Tá claro, até aí, gente, não dorme não, tá, Renatinho? Fica atento, tá? Não dorme não. Se Renato ficar acordado, todo mundo vai ficar, tá, gente? Então, gente, olha só, é bem mais fácil, né? Mas quando fala eleva o pensamento a Deus, não fica. O que você faz? Como é que você eleva o pensamento a Deus? Como que a gente eleva? Por meio da oração, mas como que você enxerga Deus? Porque Kardec, pensando nisso, e para trabalhar esses temas da própria oração, a prece, né, que a gente vai discorrendo e talvez passa de maneira talvez até superficial, mas a gente vai compreender, mas não compreende a fundo muito como que isso funciona. Kardec fala assim, que é Deus, não é quem, né? Não é quem é Deus, porque quem é uma pessoa, mas que é Deus. E os Espíritos respondem de maneira brilhante, que ainda é filosofia para nós, tá? Que ainda vai estar difícil, tá? Ainda ficou difícil, viu? Está difícil. Fala assim, a resposta: a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Facilitou ou não? Não? Facilitou não, ficou difícil ainda. Olha, detalhe, a inteligência, se fosse uma inteligência, mas não, a inteligência não tem princípio e nem tem fim. A inteligência não é uma inteligência qualquer, porque com os espíritos, com nós, os homens, né, no substantivo, não no gênero, né, com nós, os homens, na questão, acho que 66, o livro dos Espíritos, quando vai perguntar, os Espíritos vão responder, não, esses aí são seres inteligentes que habitam o universo, são seres inteligentes que habitam, mas Deus não. Deus, ele falou assim, Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, é infinito, é imortal, é uma coisa que não tem princípio, não tem fim, não é? É eterno, se é eterno, não tem princípio, não tem fim, então Deus é a inteligência suprema. Mas eu estou vendo aí que não facilitou a informação, não deu para a gente entender ainda, né? Não ficou muito fácil. E aí Kardec, já sabendo disso aí também, né? E ele, o que ele faz? Bom, então eu vou trazer algumas características de Deus, chama os caracteres da divindade. Eu vou trazer alguns pontos, algumas coisas que vai facilitar a assimilação, porque se nós não conhecemos baú aqui, aí a gente chega em casa, né, está conversando um com o outro lá, fala assim, você viu aquele moço? Mas qual moço? Ele estava lá, um senhor alto, 1,90 m, começaram a identificar o homem, ele devia ter uns 70 anos de idade, mas ainda estava muito forte, e tinha uma voz empossada, e ele tinha barbas brancas. Deu para entender quem que é que eu estou falando? É ele ali, porque eu falei das características dele. Então, para a gente entender Deus, porque nós vamos fazer a prece para ele, tudo que o Tó falou aqui, nós vamos fazer para ele, mas nós vamos fazer a prece, a gente não entende ele. Por isso que Kardec começou com essa questão, foi por isso, dessa forma, e por isso que os discípulos falaram com Jesus, Senhor, nos ensina a orar, porque nós não sabemos. E ele falou dessa forma, Pai nosso que estás no céu, e segue a oração para a reflexão profunda, para a gente aprofundar nesses ensinamentos. Não é nada superficial não, ao mesmo tempo que é complexo, é simples. Então ele começa a falar quais que são os caracteres desse ser, desse Deus que ele chamou de a inteligência
suprema e que criou todas as outras inteligências. E aí ele fala assim, ele vai citando alguns, eu vou mencionar só alguns aqui para a gente poder assimilar. Então, fala que ele é onisciente. O que quer dizer isso, gente? Onisciente. O que quer dizer isso? Deus é onisciente. Sabe tudo. Ele sabe tudo, mas como é que pode ter um ser que sabe tudo? Não é engraçado isso? Ele sabe, mas sabe tudo. Antes, durante e depois. Ele tem conhecimento de tudo, ele sabe tudo. E aí fala assim: Deus é onipotente. O que é isso, gente? O que é onipotente? Pessoal, o que é Deus para os encarnados agora? Porque a primeira pergunta foi para os desencarnados. Agora está valendo, é para os desencarnados. Não tem torta na cara, não tem quem bater primeiro, pode ficar com calma, pode responder com calma. O que é onipotente? Todo o poder. Como é que pode um ser que pode tudo, Gabriel? Ele pode qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é extraordinário. Pode tudo. Agora vem um negócio interessante. Agora vem um troço interessante. Nós estamos falando das características. Lembra das características de Baal? Nós identificamos ele. Então agora nós estamos tentando saber o que é esse Deus. Fala assim: ele é onipresente. Nossa, vou até tirar o microfone aqui. Está filmando aí? Tá? Onipresente. Eu não vou sair daqui de perto, não. Pode ficar aí tranquilo. Onipresente. O que é isso, gente? Tem cabimento um negócio desse? Então eu vim com Deus a hora que eu vim, e você também vem com Deus, e quem está lá está com Deus também. Mas como é que pode? Será que ele divide e tem um pedacinho para cada um? Ele está em todo lugar, porque ele é onipresente, mas ele está integral, não é nem um pedacinho não. Que é engraçado isso, gente. Isso é muito engraçado. Como é que pode uma coisa dessa? Então quer dizer que Deus está dentro de mim. Aí eu estou olhando para Baú aqui, porque Deus está dentro de mim. Deus está olhando para Baú com os olhos de Robson. Então quem está olhando para Baú é Deus e é Robson ao mesmo tempo, porque está em todo lugar e está dentro de mim. Mas com um detalhe: Deus está dentro de Baú. E Baú, Deus está olhando com os olhos de Baú. Está olhando para o Robson também. Que coisa espetacular. E Deus está ouvindo com o meu ouvido. Olha que extraordinário. Já que Ele é onipresente, não tem desamparo. Então, como o Dó falou, não tem desamparo, não. Não há desamparo, Ele está em todo lugar. Deus está dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de mim. Ah, que alívio, gente. Tem ninguém desamparado. Ora, a doutrina espírita explica isso muito bem e mostra isso muito bem. Capítulo 30, lá no livro Fonte Viva, vai falar que que nós temos os genes do Criador, a genética divina. E é por isso que a metáfora da Gênese é que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. E por isso que Cristo vai falar: vós sois deuses, então Ele está dentro de nós. Olha que extraordinário. E nós temos a genética dele, a gente tem a genética dele. Que bênção, que coisa importante para nós. Então Gabriel vai lá fazer um exame de paternidade. Fala: eu vou fazer um exame de paternidade, eu estou com algumas dúvidas aqui. Vai lá e faz um exame de paternidade. Aí vem lá, quem que é o pai de Gabriel? Você é filho de Deus. Exame de paternidade deu, que você é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Deu lá o exame de paternidade. É isso que quer dizer. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. E mais na frente, na 679 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar a respeito da oração, da prece, já que nós estamos entendendo esse Deus nessa proximidade. Claro que
um pouco antes, ele vai falar do fluido cósmico universal. O que é isso? Vamos entender. Na época de Covid-19, que na verdade foi em 20, porque 19 surgiu lá na China, em 20 nós estávamos aqui pulando carnaval, né? Ei, não vai acontecer nada não. Em março, pau, chega aqui, porque chega, nós estamos interligados, vai chegar mesmo. Naquela época, na Itália, desencarnou gente demais. Por quê, gente? País assim, aquele monte de gente morrendo. Por quê? Porque o país é velho, é idoso. Tinha um monte de gente idoso. Era o país com mais pessoas idosas do planeta. E para o idoso era complicado pegar Covid, porque geralmente eles desencarnavam. Quando você falava assim, entubou um, né? Pode saber, não volta mais não. Entubou era complicado, né, Paulo? Aí, esse senhor, lá na Itália, de 86 anos, foi entubado. E aí, ele ficou 23 dias entubado. Mas ele conseguiu recuperar. Aí tirou o oxigênio dele e tudo mais, e ele conseguiu recuperar. O setor administrativo levou a conta para ele pagar, porque não tem SUS lá não. Levou a conta para ele pagar 10 mil euros. 1 euro é mais ou menos 6 reais, né? 10 mil euros dá quanto, gente? 60 mil com a conta para ele. Ele pegou a conta e começou a chorar. Ele pega a conta e começa a chorar. E ele chora copiosamente. O moço chega ao redor dele e fala assim: ô meu senhor, o senhor ficou muito afetado, o senhor ficou triste porque a conta está muito alta, o senhor não tem condição de pagar? E eu falei assim: não, eu tenho condição de pagar sim, eu tenho. É porque eu estou pagando por 23 dias de oxigênio 60 mil reais. E eu tenho 86 anos que eu respiro. Nunca lembrei de agradecer a Deus que nunca me cobrou nada. Nada, 86 anos respirando. Agora eu fiquei aqui 23 dias, estou pagando 60 mil reais. E Deus não me cobra nada. Porque nós estamos mergulhados nesse oxigênio, né? Nós estamos mergulhados nessa atmosfera que permite que nós respiramos. Quantas respirações você já fez hoje? Quantas foi? Quantas respirações? Quantas, gente? Ninguém sabe não? Quantas não? Não contou não? Foram muitas, né? Muitas respirações. Mais ou menos os peixes estão da mesma forma, mergulhados no ambiente, né? Você pega assim, vai andando no mar assim no avião, 10 horas beirando o mar e olhando o mar assim, só água. Lá de baixo tem um tanto de peixe, tubarão, tem tudo quanto é, mergulhado no ambiente aquático e vivendo feliz. Tudo e todo esse movimento parte do fluido cósmico universal, chamado para muitos a partícula divina, a partícula de Deus, que faz as coisas em tudo quanto é lugar, que movimenta, que plasma a matéria, que faz. Por isso que ele está em nós o tempo inteiro. Kardec vai explicar isso ao falar de fluido cósmico universal. Mas nessa questão, mais adiante no Livro dos Espíritos, vai falar da prece, falando assim: é um ato de adoração. A pessoa que faz a prece, ela se aproxima de Deus. É a aproximação de Deus. A gente fala assim, né? Senhor, eu aqui, Senhor. Senhor, me ajuda. A gente olha para o alto, mas Ele está dentro da gente. Ele está lá dentro da gente, na nossa intimidade. Ela se aproxima de Deus, a pessoa que faz a prece. A pessoa que está em oração, diz essa questão, ela entra em conexão com o Criador. Ela entra em conexão com Deus. Entrar em conexão, e aí que está a diferença. Aí está a diferença, entrar em conexão. Não tem necessidade de falar 1000 vezes a mesma coisa, como o Dó falou aqui. Você não precisa fazer 500 orações, mas se você fizer 500 Pai Nosso e 300 Ave Maria, o texto que for, e aquilo proporcionar conexão com Deus que está dentro de você, ok, está tudo bem. Então não interessa.
Não é fala articulada, não é palavra bonita. Fala assim, com a oração se aproxima de Deus. Você entra em conexão. Por isso que eu perguntar, Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhava muito, corrida aqui para ali, fazia uma coisa ou outra, o Zé Repórter ficava atrás dela, querendo uma entrevista. E aí quando um perguntou para ela, mas irmã, o que a senhora pede de Deus? Que a senhora movimenta tanto, faz tanta coisa, né? O que a senhora pede de Deus quando a senhora está em oração? Como é que é a oração da senhora? E ela falou assim, eu não peço nada, eu só escuto. E aí ele falou, a senhora só escuta? Então é Deus que fala com a senhora? O que Deus fala com a senhora então quando a senhora está em oração e tal? E ela falou, ele não fala nada, ele só escuta. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Conexão, sintonia. Não tem palavra articulada, é sintonia. Isso é conexão. Estar conectado. Sintonia. É isso que a gente precisa para esse movimento de oração, para esse recurso extraordinário. Jesus foi para o monte orar, né? Nós sabemos disso. Foi lá para o monte orar. Todo mundo acordava e já estava lá orando. Orar é esse movimento de sintonia com Deus, movimento de sintonia com o universo. A Madre Teresa já estava em sintonia no trabalho, no bem. Estava trabalhando bem, então já estava em sintonia. Já não precisava nem articular a palavra, como o Tó leu aqui, né? Ele sabe o que a gente precisa. Não tem que falar a palavra bonita, não tem isso. É brotar do nosso coração esta conexão. Nós podemos ter certeza disso, e acontece sempre com a gente. Tem uma lição aqui que chama oração e atenção. Eu já trabalhei essa lição em diversos estudos, porque eu me encanto com ela. É encantadora a mensagem que ela traz para nós. É um encanto, porque o poder da prece, gente, é algo assim. Nas passagens evangélicas nós vamos ver um tantão, né? E de uma criança, às vezes, lembra de Alcione? Alcione, criança, está lá na obra chamada Renúncia. Eles passavam por um momento de seca muito pesada. Ela põe a mãozinha, uma criança põe a mãozinha, depois de muitos meses de seca, e faz uma prece, Senhor Jesus, e pede a Jesus, fala, as plantinhas estão secas e retorcidas, Senhor, os animais estão magros, a terra está trincada, Senhor, nós precisamos tanto de um pouco de água, para que tudo volte a florescer. A prece de uma criança, diz o Espírito Emmanuel, quando ela termina a prece, as nuvens pesadas chegam ao local e as águas caem. A prece de uma criança que tem conexão. Nós não estamos no fluido cósmico universal, Deus não está em nós, todo esse movimento está em nós, está no animal, está nas plantas, está em tudo. Nós precisamos então fazer a conexão para que ela tenha qualidade, para que ela seja atendida. É nossa vivência, é a vivência nossa, é a nossa maneira de viver, é isso aí, é nosso jeito de viver, de sentir realmente a providência divina. Nós precisamos ter esta conexão mesmo, buscar dentro de nós, não é fora. Por isso que ele deu lá, quando orares, não vai para fora, recolher a intimidade sua. Você não tem que trancar a porta, não tem que ir para um lado, não, é na sua intimidade. A questão é entre você e o Criador, mais ninguém. Então ele chama assim, oração e atenção. Orastes, pedistes, desfaste, porém, de qualquer inquietação. Então tá, você fez a prece, pediu, fica sossegado, desfaste qualquer inquietação. O que adianta você fazer a prece e ficar inquieto? Será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Então tá, vou falar para vocês aqui. Você vai receber 3 respostas. Uma das três. Não. Você não fica satisfeito, né? Ou não?
Tem alguém aqui que é mãe? Levanta a mão aí, quem é mãe, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mães, pode baixar, por favor. Então tá. Aí seu filho chega, criança, de 3 anos, e fala assim: mamãe, me dá aquela faca grande ali, amolada, você dá? Você dá, mano? Vocês dão a faca? Por que vocês não dão? Perigoso. Ah, é perigoso. Então Deus pode falar não com a gente? Pode. Pode não, Ele vai fazer o que não for bom para a gente. Você que é mãe imperfeita fala não para seu filho, você pede alguma coisa que é perigoso, aí você pede alguma coisa e Deus fala não. Então essa é a primeira resposta dele. Não entre em ambiente de rebeldia se ele falar não. Não entre. É a mesma coisa do filho entrar em ambiente de rebeldia. Você não me deu a faca, mamãe, a faca desse tamanho. Não adianta, ele vai dar birra, mas a mãe não vai dar. Não vai, porque é perigoso. Não pode. Então, a primeira resposta que você pode ter quando você faz a prece é não. A segunda é qual, gente? Talvez. Sim. Sim. Você fez a prece, acontece. Você vai falar aqui agora. Olha eu, lá vinha dirigindo o carro. Nossa, ai meu Deus, estou cansado. Está pesado, viu? Puxa vida. Ai, tem hora que me abate. Um cansaço danado. Com o E aberto, senão eu bato o carro. Né? Aí entra o carro na minha frente, o carro estava plotado atrás dele assim. Tenha paciência, Jesus te ama. Imediatamente a resposta, imediata, foi na hora. O carro entrou na minha frente, tenha paciência, Jesus te ama. Mas assim, eu não consegui enxergar outra coisa não, só vi aquilo, que é na hora, é não, porque você não pode receber aquilo, não vai ser bom para você, é perigoso, é sim, está atendido, vai ser dessa forma, vai ser bom, foi bom você ter pedido, foi bom você mostrar a sua humildade, foi bom você sentir criatura e sentir a potência do Criador. E a terceira resposta é o seguinte: espere um pouco. A terceira é assim: calma, aguarde, não está na hora. Aí o Tom falou do filme, é isso mesmo. Pede, vai lá e anota, como a mulher fazia. Anota o que você pediu, põe a data. 14 hoje, né? 14 de agosto, estava lá na Casa do Caminho e tal. Aí eu pensei, fiz uma prece e anota o que você pediu. Pode anotar, porque se não foi sim nem não, foi espere um pouco. Pode ser no dia seguinte, pode ser um mês depois e pode ser 50 anos depois. Espere um pouco, não está na hora. Deixa as coisas acontecerem primeiro, calma. A hora que eu estava vindo, né? Ansiedade. Está ansioso, meu filho. Você está ansioso para a coisa acontecer. Calma. Nós vamos fazer tudo de melhor para você, porque eu estou dentro de você. Eu estou dentro de você. Falta conexão. A hora que você conectar, é igual a Teresa de Calcutá. A hora que você tiver conexão, aí você é instrumento na mão do Criador. Aí você vai, não sei se eu saio desse serviço, não sei se eu não saio. Por que você não faz uma prece antes de tomar a decisão? Por quê? Por que você não faz uma prece antes de tomar a decisão? E vai estando ali, instrumento dócil na mão do Criador. Deus vai falar, espera um minutinho, calma, não é hora ainda não é hora, né? O Divaldo Franca que conta o caso lá, você nem eu vou saber contar não, mas eu tento. Daí chegou ali, lá ajuda. O espírito Eva Pierre, é francês, que escreveu por intermédio dele, que um homem desdobrou e teve uma conexão com um espírito superior que ele chamou de Deus. Ele achou que era Deus, porque era assim. E aí ele vai e começa a conversar com Deus, né? E fala das dificuldades dele, dos choros, dos lamentos.
Aí ele pergunta para Deus o que significava para ele 1 milhão de anos, já que ele era onipresente, onipotente e onisciente, né? E aí Deus falou para ele que significava 1 segundo. Ele fala, Senhor, mas é muito poder, 1 milhão de anos é 1 segundo. E aí ele pergunta para ele, então, o que significa 1 milhão de dólares? Aí ele fala, Deus fala para ele, significa 1 centavo. E aí ele fala assim, Senhor, então me dê 1 centavo seu. Deus fala para ele, espere 1 segundo. Espere 1 milhão de anos. Não! Agora não, aguarda, que agora você não tem condição não. É uma metáfora, né? Muito interessante. É não, é sim, porque você vai machucar. Se for não, você vai machucar. É não. É sim, tem condição, vai ser bom para você. Que bom que você tem conexão para fazer esse pedido. Que maravilha, eu vou te atender. E a terceira resposta é: aguarde, espere 1 segundo de Deus, que representa 1 milhão de anos. Você dá conta de lidar com a opulência, a riqueza, que você já passou por isso. Então, olha, gente, que questões interessantes que a gente precisa refletir. Sim, não, e aguarde o momento. Aguarde. Nós vamos ver em várias passagens o poder da oração, várias narrativas, são muitas. E isso se trata de algo palpável, se trata de algo absolutamente real. Eu falei que eu estava vindo, né? Na quarta-feira também eu vou lá no Obreiros, que lá é mais cedo. E aí fiquei pensando, nossa, mas é isso aí mesmo. Eu estava com um colega de serviço trabalhando, e era minha imediata assim no trabalho, e muito insatisfeito com a prestação de serviço. E falava, meu Deus do céu, e falava, explicava, mas não funcionava, e também sem querer mandar a pessoa embora, né, ir para outro setor, falar que não queria mais, porque tinha que ter muita paciência, e talvez os outros setores já não tiveram paciência com a pessoa. E eu falei, vem para mim, Senhor, nossa, mas está bem complicado. E fui, trabalhei 6 meses, e depois de 6 meses eu estava saturado. Aí eu fiz uma prece, Senhor, deixa eu falar para o Senhor aqui, eu não dou conta mais dessa pessoa. Desse jeito, eu não aguento mais, não dou conta. Não dou conta mais. Ver, e também não vou dispensá-la. Não vou fazer isso também não. Meu coração não permite. O negócio é com o Senhor. Mas eu estou falando. Não dou conta mais. Pronto, esqueci do negócio. Esqueci, gente. Aí foi. Oi? Deus tem atenção. Amém. Aí Conversa demais. eu não. É isso mesmo. Eu não dou conta. Pensei assim, fiz a prece, né? Eu lembrei disso na hora que eu estava vindo. E aí, 4 meses e meio depois, ela foi retirada sem nada. Uma intervenção veio e tirou. Não foi nem substituída ainda. Mas aí era a resposta. Eu falei, é como se Deus falasse assim: calma, espera um bocadinho. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai fazer. Eu lembrei disso, porque a gente precisa de fazer oração e ter atenção. Vai vir de alguma forma. A palavra de um amigo, às vezes você conversa com alguém e fala. Sabe o que ele está falando? Que Deus está dentro dele. Lembra que nós conversamos isso no início? Deus está dentro dele. Aí ele tem sintonia, manifestação divina. Leva a resposta que você pediu em oração. Mas aí você não dá importância. Às vezes está pregado no outdoor, você passa, está em oração, você olha ali, está pregada a resposta lá.
Está lá, você quer mais o quê? Ele ajuda os homens através dos homens. Ele já está dentro de nós, ele está em tudo quanto é lugar. Mas a resposta está lá. Não tem falha, não falta, não vai ficar nada sem resposta. Não tem, gente. Tudo que a gente pedir, vai vir uma resposta. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Não vai ter prece sem resposta. Mas nós precisamos, por isso que o nome da lição é oração e atenção. A gente precisa disso. Ter atenção. Vai conversando, entra no carro, vai vir, já fala o Senhor, estou indo, hein? Esquece de mim não. Tem intimidade com Ele, não precisa falar palavra bonita não, eu aqui. Esquece de mim não. Estou deslocando, Senhor, estou indo para o serviço, Senhor, estou com a dor. O que o Senhor pode fazer aí por mim aí? Nossa, e tal, bate esse papo. É um papo, é bater papo mesmo com a divindade que está dentro de nós. Então lembre-se, você é filho de Deus, faz o teste DNA, está lá. Seu pai, Deus, Todo-Poderoso, está lá. Não se sinta desprovido dessa paternidade, que o nosso problema é sentir desprovido dessa paternidade, entrar em ambiente de rebeldia. Não entre em ambiente de rebeldia, não entre em ambiente de culpa, não. O que mais querem é isso, você sinta culpado, é porta aberta para obsessão. Não, errei, já não vou mais errar. Não tem uma canção assim? Errei, já não vou mais errar. Eu não quero mais errar, mas na frente eu vou errar de novo. Mas eu não desejo errar. Mas não entre em sentimento de autocomiseração, dó de si mesmo, vitimização. Não coloca a culpa no outro, em ninguém. Deus está dentro de você, está dentro do outro também. O que você vai pôr culpa no outro? Não entre em reclamação, de jeito nenhum. Não entre em rebeldia. Não seja teimoso. Não seja teimoso. Você tem livre-arbítrio. Aí Deus fala, ó, é por aqui, é um GPS, né? Vai para Belo Horizonte, pega aqui a 040. Aí você fala, eu não tenho livre-arbítrio. Vou lá para o lado da Serra do Cipó primeiro, depois eu volto. Porque eu tenho livre-arbítrio, aí você sofre. Você sofre porque pegou um caminho e tal, mas o caminho era esse aqui. Você fala, eu sou teimoso. Não, eu vou que eu tenho livre-arbítrio. Aí a gente sofre. Então, gente, criar intimidade com Deus, que você pode chamar de God, Totem, o Cosmo, o que você quiser, Iemanjá, não interessa o nome que você vai chamar, não. Isso tanto faz, não interessa não, o nome que você vai chamar, não. Mas cria conexão com a providência divina, a qual está nos carregando. Nós estamos sobre as mãos da misericórdia divina. Então crie conexão e caminhe, vai embora, caminhe, e vá tranquilo, sabendo que o amparo, como o Tom falou na primeira lição, não vai nos faltar. Tem um capítulo no nosso lar que chama Preces Coletivas. O André Luiz Espírito está ainda na enfermaria, junto com o amigo Lísias, o enfermeiro. Aí ele consegue levantar com muita dificuldade. Lísias sustenta ele energeticamente. O que está acontecendo? O que está acontecendo agora? Era 18 horas. Ele fala, na colônia, 18 horas, todo mundo para orar, para fazer prece, chama Hora dos Ângeles. Fala assim, o governador puxa a prece, o governador vai orar em favor, e todo mundo eleva o pensamento da colônia. E André Luiz está lá na janela, junto com o Lícias, assim, ele fala assim, de onde está vindo essa música? De repente, espíritos de outras colônias começam a cantar, e como nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, chega na colônia nosso lar, e é um bálsamo quando aquela sintonia da música encosta nele, e de repente ele olha assim, está caindo pétalas de flores que vêm e vai inundando o ambiente, e ele põe os braços assim para tentar pegar, ele não consegue pegar. Ela toca no perispírito dele e incorpora a sua essência, e ele vai sentindo aquela sensação de bem-estar. Esse é o efeito de uma prece pronunciada
por uma alma que tem conexão com o Criador. Que Ele nos abençoe e nos ampare.